Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando por aí. Eu estou me cuidando por aqui. E hoje, dê uma olhada, vejam aí qual é a nossa sala de aula. Pois é galera, estamos acho que no lugar mais inusitado de todos para se ter aula, né? Hoje vocês vão de carona comigo, mas calma, sem sair do lugar porque segurança vem em primeiro lugar. Turma, estamos na nossa penúltima aula, está acabando. Pois é, o nosso curso está acabando. Na semana que vem, só para lembrar, próxima quinta-feira, às 18h30, nossa aula ao vivo, não esqueça, hein? 18h30, na próxima quinta-feira, nossa aula será ao vivo, não perca, porque eu quero poder falar com vocês ao vivo, quero poder ver vocês, tá? Na nossa última aula, então se planejem, por gentileza, para que a gente possa se ver. Turma, na aula de hoje, conforme prometido, nós vamos falar sobre currículo. Chegou a hora, chegou a aula do currículo que vocês tanto me pediam, né? Vocês me pediram bastante para que a gente pudesse fazer uma aula sobre currículo, porque muita gente está justamente na fase de empregabilidade, na fase de conquistar um primeiro emprego, quer elaborar um currículo bacana, não sabe como. E hoje nós vamos falar aqui tudo sobre currículo. Para a gente poder começar, galera, tem uma questão muito importante que eu já venho falando para vocês há algum tempo sobre currículo, que é a seguinte: muita gente, quando vai fazer o currículo, pega um modelo na internet e troca os dados e tá tudo pronto. Isso é um perigo, viu, gente? Isso é um perigo, porque você transpor as suas informações em uma folha, na verdade, é a parte mais fácil do currículo. Essa é a parte mais tranquila. O grande desafio do currículo está em você saber quais são as melhores informações para transpor nessa folha. Qual é a melhor maneira de redigir o seu currículo? Qual que é a forma mais adequada? Qual a linguagem a ser utilizada? Então, a ideia da aula de hoje é trazer para vocês algumas dicas importantes nesse sentido, para que vocês possam ter um currículo campeão, um currículo atraente, um currículo que não vai ser descartado ali logo de cara, que o selecionador vai querer pegar o seu currículo e vai querer ler o seu currículo, que vai causar interesse do selecionador. E aí eu vou começar a falar aqui com vocês com algumas dicas, que são dicas simples, mas que nem todo mundo sabe, e que se você não seguir essas dicas, o seu currículo não será nem lido. O selecionador não vai ter tempo nem para ler, tá? Imaginem vocês que uma vaga de jovem aprendiz, por exemplo, como é o caso da maioria de vocês. Quando você se inscreve para uma vaga de jovem aprendiz e envia um currículo, imagine quantas pessoas também não fazem isso para aquela vaga, né? Então, geralmente você vai concorrer com muita gente. E aí o selecionador, né, o recrutador, na verdade, né, ele vai ter que fazer uma triagem desses currículos. Ele adota alguns critérios básicos para fazer essa triagem, porque realmente vem muito currículo. Eu conheço pessoas de RH que tinham alguns critérios, mas eles concordam basicamente em vários dos critérios que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro critério, galera, primeiro critério importante para falar para vocês: muita atenção na estética do seu currículo, tá? Eu entendo que hoje as pessoas têm uma tendência natural a enviar currículo por e-mail. Então, se você for enviar o seu currículo por e-mail, primeiro passo, você vai enviar o seu currículo por e-mail com um arquivo anexado ao e-mail. Você não faz o currículo no corpo do e-mail, você não sai escrevendo no corpo da sua mensagem o seu currículo, porque isso dificulta o trabalho do recrutador. E se você quer ser selecionado, se você quer ser recrutado para um processo seletivo, você tem que facilitar o trabalho do recrutador, tá? Então a primeira dica, galera, é: não escreva o currículo no corpo do e-mail. Segunda dica importante: se você vai mandar o seu currículo por e-mail, já coloca no... Ó, tem um visitante aqui, ó, que legal. Já coloca no título do seu e-mail a vaga que você está concorrendo. Então, por exemplo, se você está concorrendo para uma vaga de jovem aprendiz, já coloca
no título do e-mail, né, no assunto do e-mail, vaga jovem aprendiz. Por quê? Dessa forma, o recrutador já sabe do que se trata e ele só vai abrir o seu e-mail quando ele for fazer a triagem para recrutamento para as vagas de jovem aprendiz. Porque pode acontecer do recrutador receber milhares de e-mails durante os dias da semana e pode acontecer dele ter várias vagas distintas. E se você não coloca lá no assunto, ele vai abrir o seu e-mail para poder descobrir. E talvez ele esteja fazendo a triagem de uma outra vaga. E aí ele abre o seu e-mail, descobre que não é para aquela vaga e o que ele acontece? Ele descarta o seu e-mail. Entende? Então, já facilita a vida dele, porque se você coloca lá a vaga logo no assunto, ele já sabe qual é a vaga que você vai concorrer. Então, ele só vai abrir o seu e-mail quando ele for fazer a triagem para essas vagas. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes a gente queima a largada, a gente morre na largada. Tá? Então, para não acontecer isso, para você não ser desclassificado, facilite a vida do recrutador. Tenha sempre isso em mente, facilitar a vida do recrutador, tá? Um outro ponto também de grande relevância, e notem, a gente nem chegou no currículo ainda, né? Um outro ponto, que é a terceira dica, tá? Sobre o currículo. Se você for enviar um currículo para uma empresa impresso, né? Ou na folha impressa, não envie um currículo dobrado, não envie um currículo amassado. Envie o currículo numa folha lisa, numa folha sulfite e uma folha branca, tá? Ah, professor, mas eu já vi um currículo campeão na internet, o cara fala que é pra fazer numa folha amarela. Beleza, vai lá, depois você me conta o que aconteceu. Mas acho bem complicado. Porque a todo momento que você envia um currículo para uma empresa, você está se comunicando com essa empresa. O currículo é o seu cartão de visitas para a empresa. E imagina, quando você vai conhecer alguém, imagina que você vai para um encontro. Ó que legal, hein? Imagina, você vai para um encontro com uma pessoa que você conheceu pela internet, é o primeiro encontro. Aí você vai vestido todo de amarelo? Você vai ir no dia da entrevista. No dia da entrevista, olha aqui, ó, na bola do meu olho agora, tá? Agora o negócio tá sério. No dia da entrevista, você vai ir todo de amarelo? Eu acho que não, né? Então, gente, na dúvida, vai de básico, né? Currículo na folha branca, sem amassado, sem dobrar, sem mancha. Ah, outra coisa importante. Não é legal você tirar xerox de currículo. Porque quando você tira xerox, você já tá falando pro recrutador que você tá mandando pra um monte de lugar. Ele sabe, tá? Ele sabe que você tá mandando pra um monte de lugar. Mas ele vai ficar mais confortável se você minimamente tomar o cuidado de não fazer um monte de xerox, porque nós sabemos que quando você tira xerox, tende a manchar a folha. Então, pra não cair nesse erro, vai no básico. Imprima um currículo, sabe? E aí, daqui a pouco vocês vão entender também porque que não funciona fazer xerox quando a gente chegar na próxima etapa, tá? Então, nós já demos aqui 3 dicas, né? Ou foram 4? Já me perdi, acho que foram 3, né? Você não manda o currículo no corpo do e-mail, você coloca como anexo. Ah, uma dica importante sobre essa primeira, que é quando você colocar no corpo quando você colocar como anexo, coloca em PDF. Porque PDF, o arquivo, ele já vem fechado. E aí a chance de corromper é muito menor. Se você coloca ele num formato de texto, por exemplo, no Word, pode acontecer do recrutador ter uma versão diferente da sua, do software. E aí se ele tiver uma versão diferente da sua, pode ser que o arquivo corrompa e ele não tenha acesso às suas informações. E aí você estará desclassificado. Então, já coloca o seu currículo em PDF, porque independente do visualizador de PDF que ele tiver, ele vai conseguir acessar. A chance de ter um problema é muito menor. Tá bom? Uma outra questão muito importante quando você enviar um currículo por e-mail é você se apresentar. Aí sim, no corpo do e-mail você se apresenta. E a dica que eu deixo é, coloque lá, ó, olá, senhor recrutador. Geralmente, quando você vai enviar, quando você recebe as informações da vaga, já vem o nome do recrutador. E é muito importante a gente falar o nome das pessoas. Então, olá, senhor Rafael.
Eu me chamo Juquinha da Silva, estou encaminhando em anexo meu currículo para a vaga tal. Aguardo seu retorno. É muito importante você fechar a comunicação dizendo que aguarda o retorno da outra pessoa, porque você compromete a outra pessoa a te responder. Isso é uma garantia de que ela vai te responder? Não, porque se ela optar por não te responder, pouco importa se você vai colocar que aguarda retorno ou não. Mas se for uma pessoa respeitosa, ela vai se sentir comprometida com você e ela vai te responder, nem que seja para dizer: ok, Juquinha da Silva, recebi a sua comunicação e em breve retornaremos o contato, entendeu? Então, fica essa dica aí para vocês, ok? Bom, vamos para a próxima etapa agora, galera. Bom, galera, para a gente poder continuar, vocês perceberam que o cenário mudou um pouquinho, porque eu tive que me deslocar de um lugar para o outro, mas vamos dar continuidade aqui então. Turma, então nós já falamos aí da parte inicial, da parte um pouco mais estética, né? E agora eu queria falar com vocês um pouco sobre, de fato, o que vai do lado de dentro do currículo, tá? Então, pensando um pouco do que vai para dentro do currículo, que é o que realmente importa agora, eu queria fazer uma provocação para vocês no seguinte sentido. Antes da gente começar a escrever o nosso currículo, nós precisamos pensar primeiro em quem somos nós. Eu venho falado muito com vocês no decorrer dos nossos módulos sobre a importância do autoconhecimento, a importância de conhecer a própria história, porque quando a gente vai fazer um currículo, isso é de extrema importância. Quando a gente está num processo seletivo, isso é de extrema importância. E por que isso é importante? Porque é no processo seletivo que nós vamos nos apresentar para a empresa. E o processo seletivo inicia no currículo. Então, você precisa fazer uma grande reflexão, uma profunda reflexão sobre quem você é, sobre quais são os seus princípios, quais são os seus valores, qual é a sua experiência, para que você possa transcorrer isso dentro de um currículo, traduzindo, mesmo que de maneira superficial, porque o currículo é superficial, mas que você consiga traduzir isso para a empresa e gere atratividade da empresa ao analisar o seu currículo, tá? Então, o primeiro passo que eu vejo assim como importante pega uma folha, pega um caderno e escreva, faça uma redação, né, nessa folha, uma breve redação sobre a sua história. E aí eu não estou falando somente da sua história profissional, estou falando realmente sobre a sua história, de onde você veio, onde você nasceu, como que foi a sua infância, como que foi a sua adolescência, sabe? Como que foi seu desenvolvimento na escola durante todos esses anos, como que está se dando o seu desenvolvimento profissional agora, coloca ali os cursos que você já fez, como que foi o desenvolvimento nesses cursos. Por quê? Dessa forma, pessoal, você começa a ativar a sua memória, entendeu? Você começa a resgatar alguns princípios importantes, alguns pontos importantes da sua história que serão relevantes para quando você for de fato redigir o seu currículo. Então, essa é uma dica muito importante, você conseguir ir lá e escrever a sua história. Se você já participou de algum projeto, é importante que você coloque também. Às vezes as pessoas participam de alguns projetos dentro das religiões aonde elas seguem, e aí elas ficam com receio de colocar isso no currículo, mas eu vou explicar para você uma forma interessante de você colocar, sem entrar no mérito de doutrina, sem entrar nesse campo que é tão polêmico, que é tão discutido, sem que você precise se expor, ok? Outro ponto importante também é se você faz algum trabalho social, tá? É bom que você consiga nessa redação relatar o trabalho social que você desenvolve. E aí fica a dica, se você não faz trabalho social, faça, tá, meu filho? Tá bom, minha filha? Faça trabalho social, porque faz um bem danado para você, tá? Faz um bem danado para você o trabalho social. E faz um bem danado também para a pessoa que está do outro lado. Isso conta de uma forma muito positiva. As empresas enxergam isso com muito bons olhos, tá? O trabalho social feito pelas pessoas. Porque as empresas pensam, poxa, se você faz um trabalho social, se você faz um trabalho de uma maneira gratuita e fica satisfeito, eu entendo que se você tem uma capacidade de desenvolver um trabalho
bacana sendo remunerado, né? Então, é muito bom a gente desenvolver trabalho social, mas não porque você vai pôr no seu currículo, e sim porque você entende que é necessário desenvolver um trabalho voluntário para ajudar a mudar o mundo, tá? E através do trabalho voluntário também você consegue descobrir sua vocação, você consegue descobrir como é que você vai mudar o mundo. Todos nós temos a missão de salvar o mundo, cada um salva a sua maneira. Eu salvo da minha, você vai salvar da sua maneira, mas é muito importante que a gente tenha essa clareza. E por vezes, quando nós somos jovens, adolescentes, nós não sabemos como que a gente quer mudar o mundo. E aí uma dica que eu deixo é, faça um trabalho voluntário, procure uma ONG, de preferência no seu bairro, tá? Procure uma organização do seu bairro e faça a diferença no seu bairro. Às vezes a gente acha que não tem nada para poder oferecer em um trabalho voluntário. Mas aí a dica que eu dou é, procura uma organização, pergunta de que forma você acha que pode contribuir. Geralmente as organizações fazem entrevistas, como se fossem entrevistas de emprego, para entender o seu perfil, para entender como que funciona a sua cabeça, para entender os seus princípios, os seus propósitos. E talvez essa própria organização possa te ajudar a descobrir algumas coisas sobre você que nem você sabe. Então, fica a dica aí. Mas, voltando para dentro do nosso currículo, galera, eu vou colocar aqui, ó, para vocês, ó. Vou colocar aqui algumas imagens bem legais, se der certo, né? Porque eu tô gravando pelo celular e ainda vou ter que editar essa bagaça, então eu não sei se vai dar certo. Então torçam para dar certo, tá? Mas, primeiro passo que a gente vai fazer depois da redação, depois de ter colocado tudo isso, ao olhar para dentro do currículo, é sobre os nossos dados pessoais, tá? Dados pessoais. O que é importante em relação aos nossos dados pessoais? Você vai colocar, primeiro de tudo, seu nome, tá? Seu nome. Ah, uma dica importante, tá, pessoal? Quando você for redigir o seu currículo, muito cuidado com a escrita. Muito cuidado com a escrita. Revise sempre a ortografia, as regras gramaticais. Se você for ruim de português, vai estudar, filhão. Faça uma revisão. Tem muito vídeo na internet com dicas de gramática, de ortografia. Minimamente você tem que conseguir redigir o seu currículo. E sabe por que eu estou dizendo isso? Eu poderia dizer aqui, peça para alguém revisar para você, peça ajuda. Não, não peça ajuda nesse momento. Senta a bunda na cadeira, e se você reconhece que você é ruim em português, senta a bunda na cadeira e vai estudar, sabe? Vai atrás dessas regras. Meu, acaba de ver esse vídeo e vai fazer uma revisão gramatical básica no YouTube. Tem um monte de vídeo bom aí no YouTube. Sabe por quê, pessoal? Se você não consegue seguir o básico da gramática, o básico da ortografia para redigir o seu currículo, você não vai conseguir o emprego. Tá entendendo? Você não vai conseguir. Então não adianta eu te iludir aqui falando que vai dar tudo certo, porque não vai. Se você não consegue escrever um currículo seguindo as regras básicas do currículo, as regras básicas de ortografia e de gramática, você não vai conseguir a vaga, é fato. Se você não consegue fazer uma redação com começo, meio e fim, contando a sua história antes de fazer o currículo, você não vai conseguir a vaga. Então, a dica que eu te dou é, faça a revisão antes, se prepare. Não tem problema nenhum você ter dificuldade. Todo mundo tem algum tipo de dificuldade quando se diz respeito às matérias básicas da escola, tá? Eu não sou nenhum expert em português. Não sou. Mas eu vou batendo cabeça, eu vou estudando, eu vou tentando melhorar. Então, a dica que eu deixo pra você é tente melhorar também. Porque senão você vai perder tempo. Pronto, falei. Bom, dando prosseguimento então, galera, primeiro passo você não vai colocar no seu currículo o nome dos campos. Então, por exemplo, eu vou pôr meu nome, eu coloco lá, nome, 2 pontos, Rafael Pimentel. Não. Se você colocar lá o seu nome, a pessoa já vai saber que é seu nome. Então você não precisa colocar como título do campo, sabe? Você só vai lá e coloca o seu nome. Tá resolvido, ok? Seguindo nos dados pessoais, o que é importante, o que é relevante para o recrutador? Que você coloque seu nome, que você coloque seu endereço,
que você coloque a sua idade. Algumas pessoas perguntam, professor, eu vou colocar minha idade ou minha data de nascimento? Lembra do princípio, você tem que facilitar a vida do recrutador. Se você tem que facilitar a vida do recrutador, você não pode colocar a sua data de nascimento. Porque se você colocar a sua data de nascimento, o recrutador vai ter que ficar fazendo conta. Não tem necessidade de você pôr sua data de nascimento. Ele não vai te ligar no dia do seu aniversário para te dar os parabéns. Então coloca a sua idade, pronto. O que importa para ele é a tua idade, tá? Então coloca a tua idade e segue o baile, ok? Então, nome, endereço completo, tá, pessoal? Muito importante colocar endereço completo. Professor, o que é endereço completo? O nome da rua onde você mora, o número da casa, o complemento, caso você mora em apartamento, ou seja, uma casa num quintal que tem mais de uma casa, ou seja, numa viela, né? Coloca viela 1, viela 2, viela 10, viela alfa, ômega, sei lá o nome que tem, a viela onde você mora, mas coloca o endereço completo. Coloca o CEP, tá? É muito importante. Bairro, cidade, CEP. É muito importante colocar o CEP. Por quê? No processo de recrutamento, caso o recrutador tenha uma verba para pagar de vale transporte para o funcionário e essa verba diga, só pode pagar um ônibus para vir, um ônibus para voltar. Então, se você coloca o seu CEP, ele já vai colocar lá no software de rastreamento o CEP da tua rua e ele já vai saber quantos ônibus você precisa tomar. Se você precisar tomar 2 ônibus e ele só pode pagar um, ele já vai te descartar. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque a pior coisa é você fazer o processo seletivo inteiro, descobrir que a empresa quer te contratar e no final você ser desclassificado, porque a empresa não pode pagar o transporte. Porque a empresa determinou que só vai pagar uma passagem. Aí você gastou um baita tempo, gastou uma baita energia, se empolgou e morreu na praia. Então já coloca o CEP, tá? Você facilita a vida do recrutador. Ok. Na sequência, algumas pessoas falam assim, professor, eu coloco meu estado civil, se eu sou solteiro, casado, viúvo, desquitado. Isso não é relevante para o recrutador. Eu sou contra, tá? Porque isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que o recrutador não pode tirar isso como parâmetro para fazer seleção. Outras pessoas perguntam, professor, eu tenho que colocar se eu tenho filho, se eu não tenho? Isso também não é relevante para o recrutador, tá? Pelo menos não deveria ser. Recrutador que não recruta a pessoa porque ela tem filho, tá desatualizado, tá inadequado. Então, eu penso que você não deve colocar. Inclusive, eu estava vendo um workshop esses dias sobre as regras de recrutamento e seleção dos Estados Unidos. Lá eles têm leis que determinam algumas coisas. E várias coisas que a gente faz no Brasil lá é proibido, não pode. Tá? Mas estamos no Brasil e aqui, enfim, pode quase tudo, né? Isso é péssimo. Mas, o que mais você deve colocar ali? Então você colocou seu endereço completo, coloque seus dados de contato, tá? Atenção. Você vai colocar os seus dados de contato completo, tá? Coloque o número do seu celular. Mas uma dica, tá? Atenda ao celular se ele tocar. O que eu conheço de gente que perde vaga de emprego porque não atende o celular. Gente, qual é a dificuldade em atender o celular? O celular toca, ele faz barulho, ele vibra. Pega essa merda e atende. É o mínimo que você, candidato, pode fazer. Então, coloque um celular que você vai atender. Ou dá a carga no telefone. Baita mico. O celular toca, é um recrutador, você atende e aí acaba a bateria do seu telefone. Baita mico, tá? Não cometa esse erro. Mantenha seu celular com carga, vai. Por gentileza, né? Se você colocar um número de celular que seja o mesmo do WhatsApp, ok. Agora, caso você tenha um número de celular para atender ligações e o outro para o WhatsApp, então você coloca os dois, mas deixa claro, tá? Que um deles é só para o WhatsApp. Para o recrutador não ficar te telefonando do WhatsApp e aí o telefone não tocar. Eu não sei que magia que vocês fazem, que vocês conseguem ter essas coisas, né? Um número só para telefone, um número só para WhatsApp. Você deve ser tudo mágico, assim, né? Mas não é da minha conta também. Mas a dica que eu deixo aqui para você é: se você tiver mais de um número e um deles for só para o WhatsApp, deixe isso claro. Coloque o seu e-mail. Momento vergonha agora, tá? Momento vergonha. Gente, vocês podem não acreditar, mas eu já peguei currículo
E no currículo tava escrito assim, no e-mail tava Juju Butterfly do Gueto. Ou calma lá, velho, você tá procurando emprego, tá? Faça um e-mail que você não vai passar vergonha, tá? Faça um e-mail que você não vai passar vergonha, porque pega mal. Dica que eu dou: faça um e-mail com seu nome, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um e-mail que é rafael.pimentel.silva@ qualquer coisa. Por quê? Porque é um e-mail profissional. Você já está passando uma mensagem para o recrutador, até mesmo no e-mail, tá? Você coloca lá, Jujuba Sex One Love, né? Ô, gente, não paga esse mico, não. Coloca seu nome, é muito mais fácil, tá? Muito mais fácil. Evita apelido no e-mail, porque não é legal. Coloca seu nome e segue o baile, tá? E fique de olho no seu e-mail, porque as empresas, elas se comunicam por e-mail. Então, você pode receber correspondências da empresa por e-mail. Então, eu sempre indico assim, quando você está procurando emprego, cheque seu e-mail pelo menos 2 vezes ao dia, sabe? Checa seu e-mail de manhã e ali no meio da tarde, ou então checa seu e-mail ali às 10 da manhã e depois às 3 da tarde, porque se vier uma comunicação, você não vai perder tanto tempo assim até conseguir responder. Eu tenho meu e-mail, os meus e-mails todos ficam cadastrados no meu celular. Então, eu verifico meu e-mail durante o dia ali de uma maneira muito tranquila. Quando eu estou concorrendo a uma vaga de emprego, ou quando eu estou esperando uma correspondência importante, eu vou lá no meu aplicativo de e-mail e eu crio um alerta. Então, quando vier um e-mail daquela empresa, ou daquela pessoa, ou com a palavra-chave, eu recebo uma notificação para que eu possa ver na hora. Isso é legal também. Você encontra facilmente vídeos na internet que te ensinam a fazer isso. Então, pesquisa aí e vá por esse caminho, porque aí você responde quase que em tempo real para a pessoa, tá? Professor, eu coloco foto no meu currículo. Ah, antes de falar de foto, um outro passo importante também, tá? Coloque no seu currículo o seu LinkedIn. O link o quê? O seu LinkedIn. Para quem não sabe, LinkedIn é uma rede social profissional. Então é legal que você monte o seu perfil no LinkedIn e aí coloca o seu currículo, no seu currículo o seu endereço do LinkedIn. Falando em rede social, pessoal, cuidado, muito cuidado com o seu comportamento na rede social, porque as empresas irão vasculhar as suas redes sociais. Por mais que você não coloque seu endereço na rede social, o cara vai pegar seu nome, ele vai te achar, tá? Ele vai te achar. Se você mandar por e-mail, então já era, é mais fácil ainda de te achar. Então cuidado com a sua postura nas redes sociais, tá? Eu vejo gente que posta cada absurdo na rede social. Vai perder vaga de emprego, viu? Vai perder vaga de emprego. Além de passar vergonha na internet, vai perder vaga de emprego. Então, cuidado com o que você faz nas redes sociais. Cuidado com o que você faz na sua vida. Porque hoje as pessoas filmam o que você faz na sua vida e colocam na rede social. E mesmo que você esteja empregado, se você fizer uma besteira, se você fizer uma merda, você vai perder o seu emprego. Além de passar vergonha, tá? Então, muito cuidado aí. Muito cuidado com o que você está fazendo, tá? Mas enfim, tendo colocado essas informações, são informações básicas que você pode colocar dentro do seu currículo sobre os seus dados pessoais, tá? Isso é o básico de tudo. Professora, eu não tenho celular, eu posso pôr um telefone de recado? Pode, criatura de Jeová. Você pode pôr um telefone para recado, mas combina com a pessoa que vai receber o recado. Eu vou contar um caso muito rapidamente aqui para vocês. Numa determinada situação, eu estava concorrendo a uma vaga e estava esperando uma resposta. E aí eu coloquei como telefone de recado o telefone do meu sogro, da casa do meu sogro. O meu sogro, eu não sei se eu comentei com vocês, mas ele também se chama Rafael. E aí no dia, a escola que eu estava concorrendo à vaga ligou e o meu sogro atendeu. A pessoa do outro lado disse: eu gostaria de falar com o Rafael. O meu sogro respondeu: sou eu. Ó, Rafael, aqui é da escola XYZ e a gente está te retornando para dizer que você foi aprovado, que a vaga é sua. O meu sogro falou assim: vaga do quê, minha filha? Eu não estudo, tenho 50 anos, não quero saber disso mais não. Não, meu senhor.
é que essa vaga você estava concorrendo para poder dar aula. E meu sogro falou, dá aula do quê? Eu não dou aula de nada, eu não sou professor. E desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, ele lembrou que eu existia e pensou, será que era pro Rafael? Ainda bem, pessoal, que eu já tinha uma boa relação na escola. Eles tinham outras fontes de contato, me mandaram um e-mail e eu vi o meu e-mail a tempo e entrei em contato. Mas isso virou uma piada dentro da empresa. Virou uma piada de bom gosto ali, porque as pessoas já me conheciam. Mas se fosse numa empresa um pouco mais tradicional, eu poderia ter perdido a vaga, eu poderia ter sido desclassificado. Por culpa do meu sogro? Não! Por culpa minha, eu não combinei com meu sogro, eu não avisei para ele que eu estava concorrendo a uma vaga de emprego, eu não avisei para ele que eu receberia uma ligação que era para ele anotar o recado. Eu não falei nada disso, então ele não tinha o dever de lembrar. Na verdade tinha, né? Ah, tinha, eu acho que tinha. Mas não é obrigação dele não, tô zoando. Sogrão, se você estiver vendo esse vídeo, ele não vai ver, ele não acessa o YouTube, tá? Mas enfim, pessoal, é importante, coloca lá, né? Combina com a pessoa. Na dúvida, combina com a pessoa, é melhor, tá? E, bom, tendo finalizado os dados pessoais, a gente chega na fase que eu acho muito importante, que é objetivo, tá? Sempre que você fizer um currículo, você tem que abrir um campo para objetivo, tá? Aí sim você coloca lá o título, objetivo. Vai aparecer aqui também, ó. Vai aparecer um modelinho aqui, ó, para vocês, tá? Sobre o objetivo. Você coloca lá o objetivo e coloca, de fato, o objetivo que você quer. Algumas pessoas colocam o cargo como objetivo. Você pode colocar, mas isso restringe muito. Vou dar aqui um exemplo. Tem uma vaga, abrir uma vaga para auxiliar administrativo. Aí você vai concorrer a essa vaga e você coloca lá no seu currículo objetivo, auxiliar administrativo. Eu sempre recomendo colocar assim, se a vaga de auxiliar administrativo, coloca assim, área administrativa, suporte administrativo, atendimento administrativo. Por quê? Porque se vem uma vaga de auxiliar, uma vaga de assistente ou uma vaga de analista, e você coloca a área, o recrutador vai ter o cuidado de ler o seu currículo para entender se você está no perfil inicial para concorrer a essa vaga. Se você coloca lá auxiliar administrativo e ele tem uma vaga para assistente, ele vai te desconsiderar, ele vai te desclassificar, porque você está sendo específico já. Você já está dizendo para ele que o seu perfil é para assistente ou auxiliar, eu me perdi aqui, né? Mas que é para uma vaga específica e não cabe para outra. Então, a dica que eu dou é coloca a área e não coloca a vaga específica, tá? E aí, aqui vem um lance que eu falei do Xerox. Se você tirar cópia do seu currículo para mandar para várias empresas, você pode errar na hora que você enviar. Você pode cometer um erro e aí, putz, bicho, você colocou uma área e mandou o currículo para outra, você vai ser desclassificado. Então, não faça cópia, tá? Algumas pessoas colocam assim, à disposição da empresa. Não faça isso. Não faça isso. Porque quando você põe à disposição da empresa, o que você está dizendo para a empresa? Que você aceita qualquer coisa. Quem aceita qualquer coisa é porque não sabe fazer quase nada. E aí não é interessante para a empresa. Então, coloca sempre a área que você está buscando. Inclusive, uma comparação que eu sempre faço é com namoro. As pessoas... Imagina que você está numa sala, tem mais 20 pessoas na sala e entra uma terceira pessoa e fala assim, galera, eu quero namorar. Quem quer namorar comigo? Assim, como assim quem quer namorar com você? Eu vou namorar qualquer um. Quem quiser namorar comigo, eu tô aí, tô na pista. Eu não quero, não. Eu, pelo menos, eu descartaria, viu? Então, quando você coloca no objetivo à disposição da empresa, é isso que você está dizendo para a empresa, que você aceita qualquer coisa, isso não é legal. Então não coloca à disposição da empresa não, tá bom? Coloque sempre algum objetivo que tenha a ver com o que a empresa está abrindo de vaga, tá? Não vai na empolgação não, beleza? Próximo item que você vai colocar logo após o objetivo. E por que é bom você já colocar o objetivo de cara, galera? Porque aí o recrutador já vai fazendo a triagem. Então, ele olha seus dados. Ah, tá dentro do endereço, beleza.
Ele olha o objetivo. Ah, tá dentro da área que eu tô recrutando. Beleza. Você já vai ajudando o recrutador a fazer o processo. O próximo passo que você vai, o próximo tópico que você vai colocar é resumo das qualificações. Só que ele é o próximo tópico, mas você só preenche esse campo depois que você fizer todo o seu currículo. Porque aí você lê o seu currículo, entende quais são as suas qualificações e coloca lá em cima. Quando eu falo resumo das qualificações, pessoal, você não vai fazer uma estrutura de tópico. Você vai fazer também, ó, vou tentar pôr um exemplo aqui, ó. Aqui. Vou tentar colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Mas você vai fazer da seguinte maneira: você vai fazer um textinho ali com o resumo das suas qualificações. Então, por exemplo, o meu resumo eu colocaria da seguinte forma: gestor de projetos com experiência em projetos de impacto social, experiência em docência de sala de aula, com uma facilidade de comunicação, escuta ativa, empática, mediação de conflitos, experiência em mediação de conflitos, ou seja, montar um textinho ali, sabe, que trouxesse um resumão daquilo que está mais abaixo. Porque a partir do resumo das qualificações é que o recrutador vai ter interesse ou não em continuar lendo o seu currículo. Então, se ele já vê algumas informações importantes ali, ele vai se aprofundar no seu currículo e isso vai gerar atratividade. Se ele não vê informações relevantes, ele tende a continuar lendo aqueles currículos onde ele encontra as informações relevantes, tá? Então, é muito importante o resumo das qualificações, mas repito, você só faz o resumo das qualificações depois que você termina o seu currículo. Porém, ele vai lá no topo do seu currículo, logo abaixo do objetivo, tá bom? Vocês viram que passa bastante moto aqui na rua, né? Eu tô na rua da casa da minha mãe, ó, tem até um Uno com escada no teto aqui agora, né? O movimento aqui é grande. Eu espero que não esteja atrapalhando o nosso vídeo. Bom, galera, uma vez feito o resumo das qualificações, o nosso próximo passo é colocar formação acadêmica. Aí a galera fica assim: professor, primeiro eu ponho formação acadêmica ou eu ponho experiência profissional? Coloca a formação acadêmica, porque você já vai facilitando também a vida do seu selecionador, tá? Tem uma pessoa falando alto aqui. Pera aí, galera, deixa eu fechar de novo o vídeo. Aí eu fico sem ar aqui dentro, é uma merda. Bom, coloca o resumo. Depois do resumo, já coloca a formação acadêmica. Como é que eu coloco a formação acadêmica, pessoal? Aqui também vou pôr um exemplo para vocês, tá? Mas, basicamente, na sua formação acadêmica, você coloca qual é o seu nível de graduação, né? Então, professor, eu só tenho ensino médio. Então você já coloca lá de cara, ensino médio completo. Embaixo, algumas pessoas colocam o nome da escola. Eu só vejo relevância em colocar o nome da escola quando você faz um curso técnico, porque aí realmente isso é relevante, ou quando você faz um curso superior, né, uma graduação, um tecnólogo. Aí é legal você colocar o nome da instituição onde você estudou. Quando você só tem o ensino médio, eu acho que é suficiente colocar somente ensino médio, o ano de conclusão. E abaixo eu sempre deixo como dica o seguinte: descreva ali 1 ou 2 projetos que você desenvolveu durante o ensino médio que tenha sido de grande relevância e que tenha demonstrado, tenha dado a oportunidade para você demonstrar as suas qualidades, as suas qualificações, as suas competências, as suas habilidades. Então você coloca ali o título do projeto e embaixo você conta um pouquinho sobre o projeto, enfatizando as suas competências, onde foi que você desenvolveu as suas competências, as suas habilidades, e também destaque as suas responsabilidades e os resultados que você obteve. Nossa, professor, agora ficou ruim, hein? Eu sempre fui o cara que segurava o cartaz. Complicou. Se você sempre foi o cara que segurou o cartaz, meu amigo, complicou pra você. Ficou ruim pra você agora. Mas eu tenho certeza que algum projeto você conseguiu desenvolver na escola, tá? E aí você coloca lá o projeto, tipo: ah, professor, eu participei da comissão pró-formatura. É um projeto legal. Professor, eu participei da feira de ciências. Eu organizei o festival de música da escola. Fiz parte do Grêmio. Pô, bicho, não é possível que você nunca fez nada disso. Na verdade até é possível, né? Mas se você não tiver feito, paciência. Mas é melhor que, caso você tiver feito, que você coloque, né? Vai lá e coloca a descrição
do projeto que você desenvolveu, tá? Não perca essa oportunidade não, tá bom? E aí uma outra dica, pessoal, é a seguinte: você colocou lá a sua descrição, beleza? Aí vem um outro passo que é: professor, mas eu fiz curso técnico depois. Ah, legal que você fez curso técnico, e aí você vai lá e coloca o curso técnico. Se você fez um curso técnico, você não precisa, note, se você fez um curso técnico, você não precisa colocar o ensino médio. Você já vai para o ensino técnico. Professor, mas o nosso curso aqui no Qualifica é um curso técnico? Não, o nosso curso é um curso profissionalizante. Você vai ter um campo mais abaixo no seu currículo onde você vai colocar o curso do Qualifica, eu vou explicar para vocês, tá? Mas na formação acadêmica, você vai lá e coloca o curso técnico que você fez. E de novo, se você desenvolveu projetos, e aí eu tenho certeza, porque no curso técnico você é quase que obrigado a desenvolver projetos, você coloca o projeto que você desenvolveu, você tem uma nova oportunidade para descrever como que você desenvolveu esse projeto, tá? Ah, na faculdade, da mesma forma. Se eu fiz a faculdade, eu não coloco o ensino médio. Professor, mas eu fiz o curso técnico e fiz a faculdade. Eu coloco só a faculdade? Não. Aí eu te aconselho a colocar os dois. E por que você coloca os dois? Porque pode acontecer de ser em áreas diferentes. Não, professor, mas é na mesma área. Eu fiz o curso técnico em administração e depois eu fiz a faculdade de administração. Olha, eu aconselho que você coloque da mesma forma. Coloque os dois, tá bom? E coloque os projetos que você desenvolveu. Mas lembre-se, 1 ou 2 projetos ali no máximo para o seu currículo não ficar muito extenso, tá? Seu currículo não pode ficar muito extenso, beleza? Ok, então, posto isso, ok, falamos aí sobre a formação acadêmica. Próximo passo, qual é o próximo campo que a gente vai colocar? O próximo campo que a gente vai colocar é sobre a experiência profissional, tá? Muita gente me pergunta sobre o que colocar na experiência profissional. Você vai seguir basicamente a mesma regra da formação acadêmica. Você vai colocar o cargo que você executou, você vai colocar o nome da empresa. A dica que eu dou é: coloca o cargo e na frente do cargo já coloca o período. Então, de janeiro de 2015 a dezembro de 2019. Você já vai lá e coloca isso, porque é muito importante que você já faça dessa forma, tá, pessoal? Já coloca lá o cargo e o período. Uma vez colocado o cargo e o período, embaixo coloca o nome da empresa. Depois do nome da empresa, já coloca ali a descrição do que você desenvolveu naquele cargo. Professor, mas eu tive promoções dentro da empresa, mudei de cargo durante o período que eu estive na empresa. Aí então você inverte, coloca primeiro o nome da empresa, depois coloca o cargo e a descrição. Abaixo desse cargo você coloca o outro cargo e a descrição. E assim você vai colocando sempre do mais recente para o mais antigo. E na frente de todo cargo sempre coloque o período. Aí coloca os projetos que você desenvolveu, as competências que você desenvolveu, assim por diante. Ok? Uma vez colocado a experiência profissional, uma dica, tá? Algumas pessoas não colocam na experiência profissional os empregos que ela teve sem carteira assinada. A dica que eu dou é: coloque. Professor, mas eu não posso provar. A sua palavra prova. Na entrevista você vai provar quando você estiver falando sobre isso com o selecionador. Se ele não acreditar em você, ele não vai te contratar. É fato. Ele só vai te contratar se ele confiar em você. Então, por mais que você não consiga comprovar isso em carteira, é importante que você coloque, porque é uma experiência. E aí na entrevista você explica. Você não precisa colocar no currículo que você trabalhou sem carteira assinada. Você explica isso na entrevista. Você já começa falando pro recrutador, pro selecionador, quando for falar sobre essa experiência, já começa: olha, eu trabalhei nesse emprego, porém foi sem carteira assinada. A empresa não registrou minha carteira, eu trabalhei durante o período, e aí a conversa flui. Mas deixe claro, isso é muito importante. Tá bom? Tendo colocado, a gente já vai para as fases finais do currículo. Então, o próximo passo é a formação complementar. Na formação complementar, aí sim entra o nosso curso. A dica que eu dou para você quando colocar o nosso curso é: coloca o nome da escola, coloca o módulo, coloca a carga horária do curso, tá? Colocando a carga horária do curso, do módulo, você coloca uma descrição do que você aprendeu e das ferramentas que você desenvolveu, tá? Professor, conhecimentos de informática. Eu conheço de informática, mas eu não fiz curso. Pode colocar no currículo o seu conhecimento,
tá? É nesse mesmo campo, informação complementar. Coloque o nível que você tem de informática. Isso vale para o inglês também, tá? Coloque o nível que você tem ali do inglês, do mandarim, sei lá que raio de idioma que você fala. Mas você coloca lá também. Beleza? E assim a gente fecha o nosso currículo. Pessoal, eu espero que tenha feito sentido para vocês, eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Façam os currículos de vocês, tragam para a próxima aula para a gente poder tirar as dúvidas, tá? Lembrando, nossa próxima aula é ao vivo e você vai poder tirar todas as dúvidas sobre o currículo ao vivo na nossa próxima aula, então não perca, é a nossa última aula, eu quero ver vocês, eu quero, mesmo que virtualmente, poder estar com vocês, tá bom? Se cuidem! Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!